E aí, meus amigos traders, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é Alexandre Volvox, também conhecido como Stormer no mercado. Tudo bem? Eu sou trader profissional desde 1998, opero vários tipos de mercados diferentes e a minha missão aqui com vocês é trocar uma ideia sobre formas de operar, táticas, técnicas e estratégias que possam ser úteis para vocês e que possam eventualmente melhorar a forma que vocês operam. O assunto de hoje não é especificamente sobre táticas e técnicas, mas sim sobre táticas e técnicas mentais. De fato, quando a gente começa a operar no mercado, a gente rapidamente percebe que os sistemas operacionais eles são bastante simples. Só que muitas vezes são difíceis de serem colocados em prática por, por especificamente dificuldades emocionais, ou mesmo ganância, ou mesmo medo, que acabam atingindo a nossa, a nossa forma de operar da maneira correta. Então, eu vou falar um pouquinho sobre este tema aqui. E o Buffett, já que aproveitando a entrevista que ele deu no sábado, ele tem essa frase, que é uma frase extremamente interessante, em que ele diz assim: tenha cautela quando os outros estão gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo. É bastante interessante essa frase, porque usualmente quando as pessoas estão com medo é que o mercado recuou e ninguém quer comprar. E quando as pessoas estão felizes é porque o mercado subiu e está na hora de recuar. Bom, mas o que interessa aqui realmente nesse aspecto, e aqui eu quero falar um pouquinho sobre neurofisiologia, algo que a gente estudou, eu estudei bastante quando eu estava na faculdade de medicina, e que depois voltei a estudar quando eu comecei a operar no mercado, para entender um pouquinho como é que funciona o cérebro de um trader. O cérebro de um trader tem dois pontos bastante importantes. O primeiro ponto é o córtex insular, uma parte do cérebro, que é essa parte que vocês estão vendo aqui, e que tem como função, é a parte que está associada à aversão a risco. Tá? Então, esta parte do cérebro, nosso córtex insular, é que nos permite ser empático com outras pessoas, nos permite perceber e ter uma consciência intrínseca de como é que está posicionado o nosso corpo, como é que está posicionado, o que a gente está sentindo, se a gente está com medo, se a gente está apavorado, se a gente está tranquilo, se a gente está estável. E também está muito ligada a um ponto específico que ataca muito alguns traders, que é a vergonha e o orgulho. Muitos traders têm vergonha dos resultados que têm. Muitos traders não conseguem sequer contar para os seus familiares quanto perderam de dinheiro, ou quanto ganharam de dinheiro, ou quanto eventualmente estão viciados no mercado. Então a vergonha é algo complicado na atividade de trading. Mas realmente a parte do nosso cérebro que mais nos atrapalha é o núcleus accumbens. Esse núcleo accumbens que fica nesta região que vocês estão vendo aqui em vermelho, esse é o nosso principal inimigo, porque essa é a zona do nosso cérebro que está ligada a recompensas imediatas. Então, quando a gente tem uma recompensa, quando a gente fica gratificado, quando a gente tem aquela sensação deliciosa de prazer por ter feito uma coisa que nos deu muita felicidade, essa é a região do nosso cérebro que é imediatamente iluminada com milhares de neurotransmissores disparando felizes da vida. E esta é a parte do cérebro, por exemplo, que quando o cara vai dar uma picada, quando ele vai se picar, quando ele vai usar uma heroína, uma cocaína, ou mesmo um crack, uma coisa nesse sentido, essa é a parte do cérebro que começa a disparar enlouquecido, quando o cara está naquele craving, naquela necessidade desesperada por usar a droga que ele está viciado. Então é o centro que está imediatamente ligado ao vício. Por que eu estou falando sobre núcleo accumbens se nós estamos falando aqui sobre trading? Bom, um estudo realizado por um chamado Colin Cameron, tá? Ele fez o seguinte estudo, ele aplicava ressonâncias magnéticas no cérebro dos traders enquanto eles estavam operando. Exatamente alguns instantes antes de ele dar o clique para comprar ou para vender uma ação, ou um ativo, ou um futuro, ele fazia uma ressonância magnética no cérebro daquele sujeito. E o que ele percebeu, então? Qual foi a principal diferença de traders que ganhavam dinheiro consistentemente e de traders que perdiam dinheiro consistentemente? Bom, o que eles chegaram à conclusão mais imediata e que chamou muito a atenção dele? Os traders de alta performance, os traders que tinham realmente melhores resultados, quando eles faziam os trades deles, as áreas insulares estavam estimuladas ao máximo. Pá, pá, pá. A área de aversão ao risco estava estimulada ao máximo. Pá, 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 pá. A área de controlar o risco estava estimulada ao máximo possível.
Enquanto que a área do núcleo accumbens, que era a área do prazer, a área do tesão, a área da vontade, a área da ganância, a área do vício, estavam completamente apagadas nos cérebros deles. E ele percebeu nesse estudo dele que os traders de baixa performance, aqueles traders que perdem dinheiro sistematicamente, eles tinham, alguns instantes antes de apertar o botão de comprar e vender, as mesmas áreas cerebrais que os viciados em drogas têm a explosão de neurotransmissores, eram exatamente as mesmas áreas que estavam piscando enlouquecidas nas ressonâncias magnéticas que o Colin Cameron fez dos traders perdedores. Sim, senhores, o nosso cérebro, infelizmente, ele pode se comportar como um viciado em drogas quando começa a operar no mercado da maneira errada. Quando começa a operar no mercado por remuneração e gratificação. Então, em verde, a gente consegue ver a atividade da ínsula dos traders de alta performance. Olha aqui, ó. Certo? E em vermelho, a gente vê a atividade insular dos traders de baixa performance. Observem como são diametralmente opostas. Isso explicando, basicamente, que o trader de alta performance ele estimula uma área do cérebro que é a área ligada à aversão à perda. Ele está preocupado em aversão à perda. Ele não está preocupado em remuneração prazerosa ou sensorial, ou mesmo alimentar o seu vício de trading. Enquanto que a maior parte dos traders, olha como acontece a eficiência na região insular em ação, tá? Quando está durante o trading. Tá? Os traders de alta performance, a eficiência da região insular durante o trade, nessa região, e as de baixa performance nesta região da área insular. Isso significa basicamente o quê? Tá? Isso significa basicamente, senhores, que se nós não cuidarmos com muita atenção, a atividade de trading pode se tornar um vício. Se algum dia você não conseguir não operar, é porque você está viciado. Se algum dia você ficar nervoso porque você não está operando, é porque você está viciado. O foco de um trader não é querer operar todos os dias. O foco de um trader deve ser, quando eu tiver um trade bom, quando eu tiver um sinal bom, quando eu tiver um ponto bom de entrada, eu vou assumir posições. E essa talvez seja uma das maiores dificuldades que os traders têm, sendo muito franco. Se autocontrolar. Autoestudar-se. Identificar o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo, de que forma eles estão pensando o mercado, de que forma eles estão decidindo tomar as suas posições. É uma compra mesmo ali? Ou tu está querendo comprar porque tu não está fazendo nada, porque tu está entediado, ou porque tu está querendo alimentar o teu vício? O cérebro de um trader bem-sucedido, ele opera de uma forma completamente diferente do que o senso comum faz com as pessoas normais. Porque usualmente nós somos ensinados a ser muito cautelosos quando o perigo existe, quando o risco surge. E sermos muito agressivos quando tudo está bem seguro. Isso é que nos ensinam, classicamente falando, desde pequenininhos. No mercado, justamente o oposto que acaba sendo o mais interessante. Você deve ser, digamos assim, mais agressivo quando o perigo, entre aspas, surge, ou seja, quando o mercado dá uma afundada violenta, é a hora de pensar em comprar. E não quando o mercado dá uma disparada enlouquecida, é a hora de pensar em comprar. Nesse momento da disparada enlouquecida, o mercado já se afastou muito da zona de suporte. Então, quando a gente olha um gráfico como esse, a gente se sente seguro. E a gente pensa em comprar aqui, o terceiro dia depois de uma alta, o que é uma mega burrice. Aqui nós devemos estar extremamente cautelosos, pensando em nos retirar do mercado, porque a gente está longe da zona de suporte. E não é o que as pessoas fazem. Elas pensam em comprar depois do terceiro dia de alta. O que acaba acontecendo? Um recuo forte. E esse recuo forte destrói o sujeito. Quando o mercado afunda, o cara fica com medo de comprar. Por exemplo, aqui, ele não está pensando em comprar. Por quê? Porque ele está vendo o mercado caindo violentamente. Então, o medo faz com que ele pense, não vou comprar aqui, caiu muito. Só que, gente, aqui a gente está grudado numa zona de suporte de vários e vários fundos prévios. Aqui os compradores estão defendendo. Aqui é uma entrada boa. Olha o que acontece depois. Olha como faz o fundo e vem embora. Só que o cara quer comprar aqui, nesse ponto. Ele não quer comprar aqui, nesse ponto. Ele quer comprar aqui.
depois que o mercado já subiu, porque ali ele se sente seguro. E isso é que leva muitos e muitos traders a perderem dinheiro de forma sistemática, além do vício. Sim, é extremamente prazeroso apertar o botão de compra e ver o negócio subir, e ver o negócio cair. As emoções, as adrenalinas que são produzidas, elas são dramáticas, elas são poderosíssimas. Mas a gente não pode, de maneira alguma, ficar aficionado nesta sensação de prazer. O nosso foco como traders é ganhar dinheiro. Nosso foco como traders é arrancar dinheiro do mercado, sem nenhum tipo de emoção, sem nenhum tipo de prazer, sem nenhum tipo de que delícia que eu estou operando. Não. Quando tu estiver operando assim, tu está operando errado. Tem que operar da maneira mais neutra e imparcial possível. Sempre desenhando o que tu está fazendo, por que tu está fazendo, de que forma tu está fazendo. Olhando os trades, cada um, tanto os vencedores como os perdedores, e tentando identificar neles se a entrada foi correta, se a saída foi certa, se o alvo estava correto, se o stop estava correto, qual tem sido a tua média de acerto, a tua média de erro. Um registro meticuloso de tudo que tu está fazendo é a primeira forma de evitar um vício. É a primeira forma de começar a fazer tudo, a primeira forma de evitar fazer tudo errado. Uma das maneiras mais rápidas que um médico identifica se uma pessoa é alcoólatra ou não é perguntar para ele o seguinte: cara, registra aqui para mim todas as bebidas que tu tomou nos últimos dias e todos os dias e tudo que tu beber tu vai registrar aqui. O cara vai registrar o primeiro dia, vai registrar o segundo dia e no terceiro dia, quando ele vê que ele está no 5º litro de uísque dele, ele fala: quer saber? Não vou mais registrar isso. E ele chega para o médico e fala: não registrei. Ele prefere não registrar do que perceber o comportamento destrutivo dele. Se você, como trader, não tem um registro de todas as suas operações, é porque você está vendo o comportamento destrutivo, você está negando esse comportamento destrutivo e você não quer ver isso. Você está viciado. Qual que é o sentimento que tu inicia um trade? Por que tu iniciou o trade? Tu tinha argumentos técnicos para iniciar aquele trade? Tu tinha argumentos técnicos para finalizar aquele trade? Para terminar o trade no ponto que foi realmente oferecido? Ou você saiu antes porque estava com medo? Ou você saiu depois porque tinha muita ganância? O que são esses aspectos que te levam a operar errado? Como é que a gente se livra do vício? A primeira coisa que a gente tem que fazer para se livrar do vício é aceitar, cara, eu sou viciado, eu tenho que parar de ser viciado nisso. Segunda coisa é registrar minuciosamente, perceber todo o estrago, toda a destruição que o vício fez na tua vida. Seja através de perdas financeiras, para os teus familiares, para você mesmo. E se livrar dessa culpa e ficar daí pronto para se redimir. Eu estava fazendo errado, não farei mais errado, modificarei minha forma de olhar o mercado, minha forma de entender o mercado, minha forma de pensar o que eu estou fazendo aqui no mercado. É difícil? Sim, extremamente difícil. A perda financeira ela pode ser realmente muito dolorosa, mas mais dolorosa realmente é a culpa, porque a culpa é devastadora. Perder toda a economia da família por causa de um vício. Então o assunto hoje sim é muito sério. E como é que a gente consegue evitar esse tipo de coisa? A gente tem que buscar isso aqui, ó, consistência. É isso aqui que nos importa. E isso significa não querer ficar rico num único trade. Isso significa operar sempre da mesma maneira, sempre o mesmo ativo, sempre os mesmos setups, sempre um controle de risco bem calculado, sempre contendo danos, tentando evoluir o teu trade, tentando evoluir o teu dinheiro, sempre com foco em fazer a tomada de decisão da maneira correta. Essa é a ideia principal que um trader tem que ter em mente sempre. Tá? Um trader pode perder dinheiro por inúmeros motivos, mas nunca pelo vício, cara. Então, assim, qual que tem que ser a primeira pergunta? Eu tenho um sistema operacional que oferece uma vantagem sobre o mercado? Eu testei esse sistema? Eu verifiquei a sua eficácia?
Eu percebi a sua validade? Ou apenas acredito que o sistema funciona porque alguém me disse que o troço funciona? Esse é o primeiro ponto. É saber se o teu sistema está certo, se funciona. E aí o segundo ponto é, eu executo com perfeição esse sistema? Ou eu entro antes do que eu devo? Ou eu saio antes do que eu preciso? Ou eu não planejo da forma como deveria e aí simplesmente entro numa posição que eu não tinha planejado? Ou eu não espero o ponto exato, o sinal ser executado? Se acontecer um erro na execução da técnica, aí está constatado que o problema é completamente emocional. Se acontecer da técnica ser ruim, aí bom, aí nós já temos como culpa, porque o cara está perdendo dinheiro, é porque a técnica é ruim. Certo? Bom, entendendo essas duas coisas, agora, a primeira pergunta que vocês têm para fazer para vocês mesmos em casa é: qual é o sistema operacional que vocês operam? Qual é o sinal de compra e qual é o sinal de saída que você tem para o seu modelo? Qual é o período que você opera? Qual é o ativo que você opera? Você testou isso no seu papel nos últimos vários meses para verificar o nível de acerto disso ou não? Não testei, Stormer. Bom, então já tem dever de casa. Já tenho que fazer pelo resto da semana. O resto da semana é pegar o teu sistema operacional. Se tu não escolheu um, escolha um. Já é um dever de casa. Teste-o. E depois de testado, aí tu vai ter que te focar no passo 2. Executar com perfeição o sistema. Que é um outro assunto para uma outra conversa em um outro momento. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu preciso falar sobre esses perdedores aqui. Ó. Eu sempre digo que tem os perdedores inocentes. Os perdedores inocentes são aqueles que usam um sistema que não funciona e nem sabem que o sistema não funciona. Estão usando uma bobagem qualquer, vamos lá, um candlestick qualquer, achando que candlesticks funcionam com o método operacional. Nunca testaram o sistema operacional deles, eles perdem dinheiro. Esses são perdedores inocentes. Existem os perdedores culpados. Eles usam errado um sistema que funciona. Ou seja, o cara tem um sistema que funciona, mas ele não consegue executar o sistema com perfeição. Ele vai lá e bota a entrada onde não devia, bota a saída onde não devia. Esse é um trader, esse é um perdedor culpado. Ele tem culpa naquilo que ele faz. Existe o perdedor costumaz. Ele não se importa se funciona ou não. Ele está mais viciado no negócio. Ele quer operar. Ele não está nem aí se está ganhando dinheiro ou não. Ele quer operar. Existe o perdedor ignorante. Ele não mede o risco das suas operações, ele não tem controle de risco. Então, simplesmente, ele ignora os riscos que ele está correndo. Ele não sabe qual que é o tamanho de um contrato de mini. Ele não sabe qual que é a exposição ao risco que ele está correndo. Ele não conhece o que ele está fazendo. Esse é o perdedor ignorante. E tem o perdedor para se sentir bem. Sim, o perdedor para se sentir bem é o cara que intrinsecamente odeia rico, abomina quem tem lucro, acha que quem tem lucro é bandido, ladrão, picareta, vê muito mal quem tem dinheiro, olha para o dinheiro como uma coisa suja. Esse sujeito, ele não vai conseguir ficar rico. Como é que tu vai te tornar algo que tu odeia? Como é que tu vai te tornar algo que tu abomina, que tu não gosta, que tu não admira? Tu não tem como fazer isso. Então, quando tu começa a ganhar dinheiro no mercado, se tu tem todos esses gatilhos mentais que são contraproducentes, você vai se sabotar e você vai achar um trade para perder todo o dinheiro que você fez, rapidamente. Bom. Semana que vem, nós vamos falar sobre 10 hábitos de traders que ganham dinheiro. 10 hábitos sistemáticos de traders que ganham dinheiro. Semana que vem. Aguardo vocês. Se vocês curtiram, deem um like. Não se esqueça de dar. Eu preciso de 5 mil likes. 5 mil likes. Isso mesmo, 5 mil likes. Eu preciso de 5 mil likes, gente. Vamos lá, pessoal. Me ajudem nisso. Um abração, até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau.